Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus, aleluia. Estamos iniciando este sábado. Aleluia. Jesus está entrando na sua casa com o exército dele. E a glória de Deus está sendo derramada sobre a tua vida. Tenho certeza que nós vamos ter um final de semana abençoadíssimo, amém? Porque estamos com Jesus. E quando estamos com Jesus, tudo vai bem. Amém, amados? E hoje nós vamos fazer esse devocional. Tem uma palavrinha para você. Você tem vivido uma nova vida com Jesus? Quando a gente anda com Jesus, a gente vive o novo dele. Amém? Então, na cruz do Calvário, Jesus pagou um alto preço por mim e por você, para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Ele nos dá a oportunidade de viver o novo. Então, o pecado de toda a humanidade foram colocadas sobre Jesus, sobre a cruz ali, e a sua justiça veio sobre nós, pelo que Jesus fez por nós, amém? Então, amados, nós somos justificados pela graça por causa do sacrifício que Jesus fez ali na cruz. Se você ver lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24, ele diz: mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que nos salva. Em outra linguagem, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então Deus, aleluia, Jesus, tornou justo pela graça, favor imerecido, mas Jesus pagou um alto preço, o preço de sangue ali na cruz, por mim e por você. Obrigada, Lucas. Amém? Então, qual é o propósito da nossa justificação? De vivermos para a justiça. Aleluia. Se você olhar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, já responde isso para nós. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então, todos nós cristãos, nós temos que aprender a morrer para o pecado. A partir do momento que nós recebemos Jesus, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo uma nova vida, uma vida sendo direcionada pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus, direcionada pela palavra de Deus, amém? Então, todo cristão, nós precisamos morrer para o pecado e ressuscitar para andar em pureza, uma vida de santidade, amém? Ou seja, nossos pensamentos, sentimentos e comportamento tem que ser baseado nos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, aquele que tem Jesus, ele tem uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Você andava de uma maneira, agora você passa a andar, aleluia, segundo os padrões da palavra de Deus, amém? Então, qual é o propósito da nossa justificação? Vivermos nessa justiça, amém? Nesse padrão. Então, para viver uma nova vida, um novo estilo de vida, o que é necessário? Despojar do velho homem. Aleluia, Jesus. Renovar a nossa mente com a palavra de Deus e nos revestir do novo homem. Aleluia, dos novos ensinamentos da palavra do Senhor. Viver segundo os padrões bíblicos da palavra do Senhor. Amém? Por isso que lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 27. No 22, ele diz: portanto, aleluia, Jesus, abandonem a velha natureza. Você tem abandonado a velha natureza, os velhos hábitos? Em Jesus, aleluia, para viver a nova vida, nós precisamos fazer, aleluia, praticar, procurar, viver. Amém? Ser revestido dessa nova natureza. Abandone a velha natureza de vocês,
que faz com que vocês vivam uma vida de pecado, que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Ou, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe pelo desejo enganosos. Então, despir-se do velho homem. O que significa isso? Abandonar os velhos hábitos, contrário à palavra de Deus. Então, eu vivia de uma forma, agora na palavra, em Jesus, eu vou viver de uma maneira que vem glorificar o nosso Deus. Amém? Porque o nosso corpo agora não é nosso, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém, amados? Aleluia. Abandonar hábitos carnais, e para isso é necessário atitude e ajuda do Espírito Santo. Então, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. E ele diz no versículo, glória a Deus, 23 de Efésios 4. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Se você não renovar, por isso a importância da leitura da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus. Por que nós temos uma escola dominical? Porque na escola dominical nós estudamos a Bíblia. Às vezes você tem dificuldade de meditar na Bíblia, de ler a Bíblia em casa. Venha todo domingo, nós estamos aqui, 9h da manhã. Tem a sala dos adolescentes, dos jovens, das crianças. Tem aqui no templo, os professores capacitados, ensinando a palavra de Deus. Amém? Então, tudo isso faz com que a nossa mente seja renovada pela palavra do Senhor. Por isso, ele diz aqui no versículo 23, né? Aleluia. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, alinhe os nossos pensamentos com a palavra. Meditando na palavra, o Espírito Santo vai alinhar a nossa mente, o nosso proceder, os nossos hábitos com a palavra de Deus. Amém? Então, isso é algo contínuo. Nós precisamos praticar diariamente. E ele fala no versículo 24: vista-se com uma nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual correta e dedicada a Ele. Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Aleluia. Revestir-se do novo homem. Revestir-se do novo homem é adquirir novos hábitos. Aleluia. Segundo a palavra de Deus. Mudança de caráter. Então, quer dizer, quando eu começo a meditar na palavra de Deus, ouvir os ensinamentos do Senhor, as minhas atitudes, elas vão mudar. Amém? Por estar todos os dias meditando, ouvindo o que é bom, aquilo que glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu sou revestido de um ensinamento, de um entendimento que vai melhorar a minha vida. Então, amados, revestir do novo homem é adquirir novos hábitos, é andar segundo o que a palavra de Deus nos ensina. E ele fala, nós somos criados para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Então, a nova vida apresenta duas características. Quais são? Justiça e santidade. Então, Deus nos chamou para a gente andar na justiça de Deus. Comportamento correto em relação ao nosso semelhante. Antigamente você andava segundo os padrões do mundo, mas agora Deus nos chamou para andar em justiça, em santidade. O nosso caráter vai ser transformado por andar conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Santidade é um comportamento correto em relação a Deus. Então, todo aquele, aleluia, Jesus, que recebe o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, Jesus, você começa a andar num novo estilo de vida. A vida nossa, ela é pautada dentro dos princípios bíblicos. Então, uma pessoa que diz ter Jesus, ele não anda mais segundo os padrões do mundo. Ele anda agora segundo os padrões da palavra de Deus. Amém? Regras de procedimento do cristão. Quais são? Lá no versículo 25 de Efésios 4, ele diz: por isso não minta mais. Se você mentia,
agora andando nos padrões da palavra de Deus, na justiça de Deus, em santidade, você não vai mentir mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membro do corpo de Cristo. Então, amados, nós temos que deixar a mentira, não somente a palavra falada, mas todas as formas de falsidade e engano ficou para trás. E agora nós vamos procurar viver o novo de Deus. É esse padrão de vida que Deus tem para todo cristão, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o estilo de vida que Deus tem para mim e para você. Amém? E ele diz no versículo 26, aleluia: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Ou, em outras palavras, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E no versículo 27, ele diz: não dê lugar ao diabo. Aleluia. Libere perdão o mais rápido possível. Quando você ficar irado, com raiva de alguém, não deixe o sol se pôr. Então, ficar irado não é pecado. O pecado é alojado no coração. Amém? Quando você deixa ele ficar alojado no seu coração. E ali você tem que agir rápido, para aquilo ali não fique impregnado. E aí vai provocar outras coisas. Vocês entenderam? E ele fala também no versículo 28, né? O que roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar, aleluia, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Ou, quem furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha o conselho aqui do apóstolo Paulo. Aquele que furtava, não deve furtar mais. Aleluia. Agora deve trabalhar e ajudar as pessoas que estão vivendo em dificuldade. Oh, aleluia. E no versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Então, viver os padrões da palavra de Deus é você viver em justiça, em santidade. E isso você só vai adquirir esses hábitos meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Amém, amados? Aleluia. Palavra torpe, apodrecida, podre, de qualidade pobre, impróprio para uso sem valor. Quantas vezes nós abrimos a boca e sai cada palavrão da nossa boca, não é não? Então, por quê? A boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando você começa a beber dessa água viva, comer desse pão, que é Jesus, que é os ensinamentos do Senhor, o que vai sair da sua boca? Só palavras que edificam. E isso, aleluia, Jesus leva um tempo. Então, todos os dias, comece a ler a Bíblia. Comece a ler provérbios, que são palavras de sabedoria. Comece a ler os evangelhos. Comece a ler ali, aleluia, Jesus, Mateus. Depois você lê Marcos, Lucas, amém? O evangelho de João. Aí você lê Atos dos Apóstolos. Aí você vai ler as cartas paulinas. Vai pedindo o Espírito Santo de Deus para trazer à sua memória os ensinamentos que você precisa. Amém? Aleluia. Quando ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Como é bom a gente ouvir uma palavra que edifica, uma palavra que acrescenta, uma palavra que nos exorta. Então não basta apenas o quê? Falar palavras torpes. O cristão deve cultivar hábitos de falar somente palavras úteis para abençoar a vida das pessoas. E ele fala: não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, que está no versículo 30 de Efésios 4. Então nós temos de ter consciência de que, quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo. Por você conhecer a palavra de Deus, quando sai algo da sua boca que não procede da palavra,
algo não fica bem aqui dentro, porque isso entristece o Espírito Santo, porque a sua boca agora não é sua, ela é do Senhor. Amém? Você agora é uma nova pessoa. A sua velha natureza ficou para trás e agora você está vivendo o novo de Deus. E Ele diz: livra-nos de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Então as características do velho homem devem ser abandonadas. Todo cristão, ele precisa viver o novo de Deus e abandonar a velha natureza. E ele fala, né, no versículo 32, seja bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Amém? Em Cristo Jesus. Então, as características do novo homem devem ser conquistadas dia a dia. É algo contínuo. Todos os dias nós vamos, aleluia, conquistando o novo de Deus para a nossa vida. Ninguém muda de um dia para outro. Mas quando você cultua esse hábito de ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, de oração, estar caminhando com Jesus, com certeza, o novo de Deus vai se manifestar na sua vida. E para encerrar, se pecamos, irmãos, que nós pecamos mesmo, você tem um advogado 24 horas diante do Pai para interceder por você. Você sabia disso? Que quando Jesus ele ressuscitou em um corpo glorificado, ele diz: eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas. Jesus agora, ele está do lado direito do Pai, como nosso intercessor, como nosso advogado, advogando as nossas causas. E quando você, aleluia, Jesus, decide viver uma nova vida, conforme os conselhos da palavra de Deus, e quando você erra, o Espírito Santo que está aqui para nos ajudar, ele nos constrange, e você se arrepende do que você fez, e instantaneamente você pede perdão. Ali, você confessa seu pecado e Jesus intercede por você diante do Pai. Amém? Então, lá em João, 1 João 2,21 diz: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos meditar, entender aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Então você não está só. Quando você decidiu, aleluia, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você decidiu viver um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida, aleluia, nos ensina que devemos deixar as práticas antigas para trás e passar a viver o novo do Senhor. E você tem toda uma ajuda. Você tem o Espírito Santo 24 horas do teu lado, te ensinando. E você tem Jesus como intercessor, como advogado ao lado do Pai. Se você vacilar, se você errar, confesse seu pecado. E instantaneamente, se você se arrependeu de verdade, a graça de Jesus é derramada sobre a tua vida. Amém? Então, quando nós aproximamos de Deus com o coração arrependido, pedimos perdão a Ele. Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Você quer viver um novo estilo de vida? Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. A sua vida não será transformada de um dia para o outro, mas na medida que você vai caminhando com Jesus, Jesus transforma a sua vida. Você já convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida? Ainda não? Se não, faça isso agora. Fala: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor, aleluia Jesus, é o Senhor da minha vida. Eu quero te convidar que a partir de agora, o Senhor entre na minha vida, segure na minha mão e me ensine a andar conforme os padrões da tua palavra. Eu mesmo não dou conta, mas se o Senhor está falando comigo nessa manhã, eu creio, papai, que a partir de hoje a minha vida vai ser transformada, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe,
Tenha um sábado abençoado e amanhã, 9 horas, nós esperamos você na escola dominical e à noite, às 18 horas, nós temos o culto da celebração. E Deus, com certeza, vai falar fortemente ao seu coração. Deus te abençoe.